O que falar do Codex da OpenAI, cara? Eu acho que é o seguinte, primeiro, tá? Vocês me mandaram mensagem lá no Twitter, eu nem sabia do que se tratava. Queremos uma live de você testando o Codex. Acho que você... Eu tenho quase certeza que existe um complô aqui pra me deixar pobre, cara. $200 o Codex. Eu já caí nessa com o Davin e me decepcionei. Decepcionei muito com o Davin. Então, antes de cair nessa, eu quero dar uma olhada no que o pessoal anda fazendo com o Codex. Aí eu decido. Então vamos falar assim, o novo agente AI de programação da OpenAI. Foi lançado há alguns minutos atrás. Outro chamado Codex, cara, primeiro, a OpenAI tem uma certa dificuldade em dar nome aos produtos deles, cara. Eles lançaram um outro com Codex. Mas aí você, cara, testa aí pra nós. Eu vou testar, tá? Vamos ver primeiro como que esse vídeo sai. Eu acredito que se esse vídeo aqui... sei lá, bater 4 mil likes, eu testo, pra que vocês não precisem gastar $200 com o Codex. Mas eu tenho uma leve sensação do que o Codex que eles lançaram é a mesma coisa do Codex CLI CLI aqui deles pra linha de comando. Cara, eu tenho quase certeza, meu. Então esse aqui, pra quem não sabe, é o Codex CLI que tu consegue usar no teu terminal da OpenAI. Simplesmente exporta lá a tua chave da OpenAI para tua variável de ambiente e roda Codex e ele começa a agir como um agente para ti. Então, por exemplo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a gente pode pedir para ele create 3D donuts spinning on my terminal. Então, se eu quero que ele crie um donut 3D rodando no meu terminal, tá? Aí ele vai pensar aqui, ele vai dividir isso aqui em subtarefas e ele vai executar essas subtarefas. Simples. Ele tá usando o O4 Mini, que é um modelo, até assim, é um modelo, cara, que não é dos que eles mais aconselharam. Agora eu não sei se eu mudei pro O4 Mini, porque se eu não me engano, o GPT 4.1 seria o modelo mais recente, com as melhores melhorias aí na parte de programação, né? Seguido então com um contexto maior. A gente já falou sobre ele aqui no canal, mas aparentemente aqui ele está usando o O4 Mini, que também é um modelo que usa daquela coisa de tipo chain of thoughts, né? Bom, ele vai te prontar aqui se tu aceita ou não que ele rode o comando, tu pode pedir para ele explicar o comando, editar com feedback e por aí vai. Aí eu fico me questionando o quão diferente é o que a OpenAI acaba de lançar, que tem o mesmo nome, só não é CLI, que é na nuvem. Eu já te falei como que essas empresas querem, como sempre, te converter para nuvem. Aqui ele vai rodar, vamos ver se ele consegue fazer de fato. Ele criou em Python aqui, PI compile donuts, e ele deve estar compilando. Cara, tem dois motivos pelo qual eu não paguei já pra testar pra vocês e por que esse vídeo então não é eu usando lá o Codex. Primeiro, eu não vou rasgar $200. Segundo, eu iria se vocês tivessem afim mesmo, mas pelo jeito não estão tanto. E depois, eu tinha $200, mas eu tive que consertar a porta da lava-louça de 450 e o conserto custou 228 euros. Bem-vindo ao serviço de white goods na Holanda. É surreal, cara. É surreal mesmo o preço do serviço aqui. Então, tipo... De fato aconteceu no mesmo dia, não estou brincando. Bom, como é que eu tenho que rodar isso aqui? Ele criou ali o Python, então é Donut. Vamos ver. Tá aqui o Donut rodando no meu terminal em ASCII. Deixa eu fechar aqui e diminuir aí para vocês poderem enxergar. Mais ou menos, tá? Mas tá ali. Qual que é a diferença então será desse modelo aqui? Desse modelo não, desse agente pro agente deles. Vamos descobrir. Primeiro, Codex. Começa aqui, a Cloud-Based Vibe Coding. Não é isso que está dizendo. A Cloud-Based Software Engineering Agent. Esse aqui é uma das coisas que tá rolando bastante da galera caindo em cima, né? De novo, eles voltam a se referenciar como esses agentes, como não sendo o teu auxiliar, mas como sendo um software engineer. Bom, se bem que não é um software engineer, né? É um software engineering agent that answer code-based questions, execute codes and draft pull requests. Tudo que tu já poderia fazer desde o ano passado, basicamente. Então, isso é uma outra questão, tá ligado? As empresas, elas estão agora simplesmente mudando a forma que tu interage com os modelos delas, porque nada mais de novo foi inventado, cara. E pra te ter acesso a isso aqui, tu tem que estar no ChatGPT Pro. ChatGPT Pro, que por sinal custa $200, tá? Então o plano aqui vai ser o plano de $200 que tu tem acesso ao Research Preview, então o preview para pesquisas do Codex Agent. Vamos lá, vamos ver o que o time de PR deles fala. Hoje estamos lançando uma prévia de pesquisa do Codex, um agente de engenharia de software baseado em nuvem. Eles não deixam de estar chamando de um dev, né?
em nuvem que pode executar diversas tarefas em paralelo. O Codex pode executar tarefas por você, como escrever funcionalidades, responder a perguntas sobre sua base de código, já podia ser feito antes, corrigir bugs e propor pull request para revisão. Cada tarefa é executada em seu próprio ambiente sandbox na nuvem, pré-carregado com seu repositório. Eu já vejo várias limitações que isso aqui tem que o CLI não tem. No CLI, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer o seguinte, ó. Install, não, vamos lá. Create a React project. Então eu posso pedir para ele criar um projeto React. Ele vai fazer aqui, vai executar por linha de comando. Ele vai pedir para mim algumas permissões. Então ele vai me fazer algumas perguntas, como por exemplo aqui, certo, vamos lá, vamos criar o que tu quer que o nome, como que tu quer que ele seja chamado, o JavaScript e tudo mais. Do the basic. Vou falar, cara, faz o básico aí pra mim. E uma das coisas interessantes aqui que eu acho é que ele consegue, por exemplo, baixar pacotes, ele consegue consultar documentação. Quando tu pede pra ele consultar uma documentação, ele vai fazer basicamente um curl. Então, aqui no terminal, ele vai rodar comandos pra ti, tu vai liberando a permissão pra esses comandos e tu consegue até sentir uma vibe. Mas na nuvem, eu acredito que como é um sandbox, isso significa que ele vai ter várias limitações de acesso à internet. Eu já tô vendo isso aparecer aqui. O Codex é alimentado pelo Codex 1, uma versão do OpenAI O3, otimizada para engenharia de software. E aí vocês conseguem enxergar o quão bagunçado é os próprios modelos deles, cara. Eles, tipo assim, vamos lá, no Codex aqui, eles recomendam o modelo como padrão. No Codex CLI. Quando tu tá usando o ChatGPT, basicamente o que acontece aqui é que tu tem uma enxurrada de modelos. Ele diz, cara, esse aqui é o mais rápido em reflexão avançada. O O4 Mini High é excelente em programação. Mais modelos aqui, tem a GPT-4.1, que é ótimo para análise de programação rápida. Ok, qual que é a diferença dele do O4 Mini High? Não sei, te vira pra aprender, tá ligado? Então, tipo, eles têm vários modelos aqui, a maioria que tá aqui se chama 4, e aí lá no Codex 1, que é uma versão do OpenAI O3, tá ligado? Cara, qual que é o teu problema, meu? Em criar produto, cara? Eu acho que é de propósito, os caras criam um negócio complexo, confuso, pra ti ficar confuso e não saber qual utilizar, só pode ser essa a explicação. Ele foi treinado usando o aprendizado por reforço em tarefas de codificação do mundo real, em diversos ambientes para gerar código que espelha de perto o estilo humano. Primeiro, quem é que não gostaria de ter um código que gera uma codificação do mundo real? Por que eu usaria então um modelo, o O4 ali que tu tá, o 4.1, se tu tá me dizendo que o O3 é pro mundo real? Sabe por que eles fazem isso aqui, cara? Porque eles querem te dar a sensação de que isso é diferente do que tu já tem acesso. É isso que eles querem te dar a sensação. Então ele gera código, espelha de perto o estilo humano e as preferências de RP. Segue precisamente as instruções e pode executar testes iterativamente até receber um resultado positivo. O Codex está sendo implementado hoje para usuários. Como funciona? Você pode acessar o Codex pela barra lateral, yada, cada tarefa processada de uma forma independente em um ambiente separado e isolado, pré-carregado com sua base de código, e o Codex pode ler e editar arquivos, bem como executar comandos, incluindo test harness, linters e verificadores de tipo. Mesma coisa que isso aqui faz. Então, ó, eu pedi para ele rodar, para criar um projeto React, agora eu posso pedir para ele o seguinte, run for me. Tipo, eu não quero nem aprender como que roda esse projeto, eu quero que ele rode para mim. Cara, ele vai rodar aqui no meu CLI, tá ligado? Ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer. E tudo isso aqui, tu já tem hoje acesso. Deu um erro, por exemplo, aqui no comando dele, deixa eu dar um zoom, e ele provavelmente vai pensar e vai corrigir o erro aqui que deu. Missing Script Start. NPM Error. Então, deu um erro no NPM. Eu também vi que ele não deu o NPM Install. Então, provavelmente daria um outro erro aqui. E uma das questões do porquê que eu acho que a Anthropic tá bem mais à frente. Olha o que ele tá fazendo agora aqui pra mim. Ó. Isso aqui vocês tem que estar só... Cara, se o agente te mostrou RM, hífen RF, dá uma conferida, tá? My app and NPS create React app. Ele vai criar de novo, é isso? Ok, faz. Das tarefas normalmente leva 1 a 30 minutos, dependendo da complexidade. Eu quero saber, sabe o quê? Em story points. Não me vem tempo, cara. Aqui a gente só estima em complexidade. Ó, o projeto que tá rodando, ó. Então, ele foi lá, fez o projeto e rodou pra mim, beleza? Aí tu pode encerrar ele aqui. E a mesma coisa, pedir melhorias, né? Então, tu vai falar... Cara, tu vai falar pra ele aqui, por exemplo, assim... create a donut ASCII 3D spinning using only React on this project.
E aí vamos ver em que fim dá isso aqui enquanto a gente vai gravando o vídeo. Onde que a gente estava? E você pode monitorar o progresso do codex em tempo real. Assim que o codex concluir uma tarefa, ele confirma as alterações em seu ambiente. Então aqui tá um exemplo, tá? Ele rodando no sandbox, ele vai rodar os comandos, tu vai poder conferir. Também deram aqui um exemplo usando um ASCII de um gato. É basicamente isso, tu vai acompanhando passo a passo. Bem parecido com o Devin, né? Vocês lembram quando eu testei o Devin? Ele fazia isso, ele criava subtarefas, ele te mostrava ali pré-visualização, CLI e também o browser para te ver o que estava acontecendo. O seu codex pode ser guiado pelos arquivos agents.md. Eu tô rindo disso porque o projeto... Qual que são os projetos em 2025, né, cara? É cheio de agents.md, cursor rules, um monte de MD lá pra IA carregar no contexto. São arquivos de texto semelhante ao README, nos quais você pode informar o codex como navegar em sua base de código. Em avaliações de codificação benchmarks internos, o codex 1 mostra um desempenho forte mesmo sem arquivos agents. Aí, claro, aqui eles têm que te comprovar o quão diferencial é o codex dos outros modelos que tu tem, tá ligado? Ah, tu usa o O4 Mini High? Não, o codex é muito melhor. Ou seja, tu não tem acesso ainda a ele. Sabe uma coisa que eu gostaria de te mostrar, cara? Antes de vocês codificar com esses agentes, uma das coisas que eu aconselho vocês fazer, vocês podem vir no ChatGPT e vocês pedem pra ele uma busca investigar, tá ligado? Um deep research. E aí tu usa um deep research pra saber como que algo funciona. Então, por exemplo, tu pode dizer aqui, no caso ali do ASCII, né? Research, pesquisa sobre a melhor forma mais eficiente de fazer um donut ASCII 3D girando em JavaScript no meu projeto React, tá? Então, tipo, tu faz isso aqui, ele vai fazer a pesquisa pra ti, o Deep Research pra ti, e aí tu pega o resultado do Deep Research, tu vem aqui no CLI, no teu Code Agent qualquer, e tu cola pra ele junto com o teu prompt, tá ligado? Isso aqui é sério, é game change, cara. Isso aqui mudou muito o resultado que esse agente gera pra mim. Tu mesmo poderia fazer, claro, essa busca, mas, cara, se tu tá só no vibe coding, eu te aconselho usar múltiplos modelos. Então, usa um pra fazer o Deep Research e usa o Code Agent pra implementar aquilo que tu fez a busca. Run for me. E aí, meu, eu acredito que grande maioria dessas melhorias que eles estão fazendo aqui rodando na nuvem é esse tipo de coisa. Ou eles estão atualizando o modelo também com mais treinamento, mas enfim, eu acho que o grande diferencial de ter o CLI e versus ter algo rodando na nuvem é que provavelmente eles vão estar colocando um sistema inteiro junto e não simplesmente um autocomplete ali do modelo, entendeu? Essa é a grande diferença. O que ele fala aqui, cara, é que ele não... You can now serve it locally. Do it for me. I'm dumb. OpenAI Codex, né, e OpenAI O3. Aqui, ó, prevenção de abuso. A proteção contra aplicações maliciosas de engenharia de software orientada por IA, como o desenvolvimento de malware, é cada vez mais crucial. Ao mesmo tempo, é importante que as medidas de proteção não impeçam indevidamente aplicações legítimas e benéficas que podem envolver técnicas, às vezes, também utilizadas para desenvolvimento de malware, que é o caso do Persua, né? Tipo, a gente tá com esse projeto do Persua e uma das coisas, um dos maiores desafios que a gente tá recebendo agora é porque o Smart lá o Smart Screen da Microsoft, da Windows, ele continua, cara, muitas vezes alertando que o nosso software, ele não é confiável, tá ligado? Pode ser um malware. A gente vai ter que fazer a certificação, a gente vai ter que, tipo assim, a certificação de comprar um certificado. A gente fez isso já para Apple e tem toda a parte de notarização da Apple. Mas pro Windows a gente também vai ter que fazer. Pelo que eu dei uma olhada aqui, o certificado é $500. Mas não tem muito como fugir, tá ligado? Tu tem que endereçar os antivírus também, tu tem que se preparar com isso, porque os caras estão cada vez mais cuidando esse tipo de código. Por exemplo, do Persua, não tem muito como fugir, tá ligado? Porque é mais a gente criar uma boa reputação com os antivírus do que qualquer coisa. Então a gente vai ter que começar a tomar cuidado com isso, porque a gente basicamente grava o microfone do usuário, a gente grava a tela e o aplicativo ele fica invisível para outros aplicativos. Não tem como tirar essas funcionalidades, cara. É o que deixa o app ser foda, tá ligado? Mas eles também lá então no Sandbox estão tomando os mesmos cuidados. É que ele diz sobre engenharia de kernel de baixo nível. Para equilibrar segurança e utilidade, o Codex foi treinado para identificar e recusar com precisão solicitações destinadas ao desenvolvimento de software malicioso, ao mesmo tempo em que distingue e oferece suporte a tarefas
legítimas. Execução segura, ok. Casos de uso iniciais. Cara, eu quero ver o que o pessoal anda usando aqui e o que o Sam Altman falou. Porque o Sam Altman ficou, não sei se vocês viram, mas ele ficou, tipo, putaço, tá ligado? Ficou putaço com o que a galera tá mandando na DM dele. Ele falou, olha só as DMs sobre isso aqui. Olha o que o pessoal anda me mandando na DM. Aí tu vai lá no Sam Altman, no perfil dele. Como é que o pessoal tá te mandando a DM? São os teus... São os teus 958 amigos? Não tem como te mandar DM, rapaz. Então aqui é o pseudo xingamento, né? Basicamente ele tá falando aqui que o pessoal mandou. Tu fez um software engineer e não incluiu, né, o uso de forma ilimitada pra quem paga só $20 por mês? Fuck you. Tu fez um software engineer e tu não tá cobrando $20 mil por mês por isso? Como assim? Cara, obviamente aqui esses são os pontos que ele gostaria de nos trazer. Isso é o que tá na cabeça dele, que eu duvido que alguém tenha mandado DM com isso, a DM dele é privada. Então aqui ele tá se justificando do porquê que isso está no plano 200, e eu entendo digamos assim, o desabafo dele, porque, cara, $200 pra ter um software engineer ali, code agent, eu já falei pra vocês, tá barato, cara. Vocês acham que a IA vai substituir o dev porque vocês estão sendo subsidiados ainda por essas empresas, tá? Vai ser muito mais caro do que isso. Vai ser muito mais caro se tu quiser substituir um dev com IA. E não me vem com esse papo de não, um dev fazer o trabalho de 10. Spoiler alert, cara, pra ti, todas as empresas vão estar usando IA. Então, no momento que todas as empresas usam IA, não tem por que tu demitir os teus 10 pra ficar só com um. Porque a outra empresa também tá sendo tão produtiva quanto tu tá sendo. Não faz o menor sentido, entendeu? Vai ter remanejamento de tarefas, mas as empresas, para continuar competitivas, se todas têm acesso ao mesmo modelo commodity, elas vão ter que ser competitivas com cérebros humanos, cara. E se alguém quiser trabalhar aqui na OpenAI para criar modelos eficientes de inferência, né? Me ajuda a concluir isso. E aí a galera começou a mandar umas piadas, né? Também te mandaram esse aqui, ó. Tu roubou a internet inteira de trás de um disfarce de Open Foundation. E aí tu tá vendendo para nós de volta. Se tu quer manter o teu emprego, né? Então te ferra aí, cara. O pessoal também comentou aqui rodando o Codex seguinte... como ele deveria funcionar se não tem acesso à internet. Tipo, não consigo instalar pacotes NPM ou atualizar coisas no meu projeto. Então, porque ele roda dentro do sandbox, provavelmente essa é a limitação. Infelizmente, ele não conseguiu executar um comando simples de execução de lint porque não conseguiu configurar o ambiente corretamente. Eu realmente queria que isso funcionasse, já que uso muito o chat GPT. Cara, outras coisas que o pessoal fala, parece um prompt bem vago, né? O prompt que ela deu. Pick a part of code base that seems important and find a fix a bug. Eu sempre mostro pra vocês aqui prompts bem bestas e bem diretos, como se eu fosse um retardado usando o projeto, como se eu fosse um normie usando o projeto, tá ligado? Tipo, eu tento parecer que eu sou um normie usando o projeto quando eu venho aqui e coloco um prompt, mas é eu sendo, digamos assim, irônico no quesito de que vocês acham que alguém que não é da programação vai roubar o teu emprego usando IA. Tá? Isso não vai acontecer, beleza? O que eu tenho percebido é que o prompt faz muito diferença. Faz muita diferença, cara, um bom prompt. E o truque aqui que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é justamente o fato de vocês, cara, usarem múltiplos modelos, deep research, antes de fazer o teu prompt usando um code agent. E eu concordo aqui 100% com o Yancini. Tu poderia literalmente fazer isso com as mesmas LLMs, né, com LLMs de 2 anos atrás. Então aqui o cara tá mostrando um videozinho aqui do Codex, ele criando um joguinho. Tudo isso aqui já poderia ser feito. E, cara, não se iluda. Toda essa confusão aí do nome. Qual o nome? Eu não sei qual usar. É justamente pra te acreditar que eles estão inovando nos modelos. Tá? E eles só estão mudando a forma que tu interage com esses modelos que tu já poderia estar fazendo por conta própria há 1 ano atrás.